Iniciando uma playlist aqui de mitologia comparada, dissecaremos as divindades do Paleolítico e quando essas divindades se tornaram, quando o homem passou a lavrar a terra, passou a pastorear os animais, o que aconteceram com essas divindades. Você certamente já viu imagens dessas pequenas estatuetas chamadas de Vênus, cuja mais conhecida é a Vênus de Willendorf, porque foi encontrada nessa região, na região de Willendorf, na Alemanha. Mas ela não é a única, você tem diversas estatuetas deste período paleolítico e todas essas estatuetas representam figuras femininas sem um rosto definido, normalmente com seios bem avantajados, quadris bastante largos, e aí minha avó diria que são mulheres boas parideiras, porque provavelmente, e isso é a leitura que se faz, o divino está ligado à gestação. Porque, segundo algumas interpretações, como o homem não tinha consciência, não concebia que ele também fazia parte do processo de gestação, que é pouco provável, mas essa é a leitura que se faz. As mulheres eram divinizadas, porque se via barrigas crescendo e no decorrer de 9 meses novas crianças vinham ao mundo, de forma que sem a fêmea, sem a matriarca, era impossível para um povo, para as tribos, para esse pequeno ajuntamento de ser humano continuar crescendo, continuar se multiplicando. Então o sexo feminino era imprescindível para que outras pessoas viessem a existir. Essa ideia da divindade voltada para o matriarcado é muito criticado, mas é fato. E aí neste livro aqui, O Despertar de Tudo, os autores colocarão em xeque essa crítica. Ah, mas não existe como provar que essas figuras eram cultuadas como divindades. E eles confirmam, pode até ser verdade, mas é fato também que você jamais encontrou qualquer estatueta com figuras masculinas para exemplificar a divindade. A partir disso, quando a sociedade começou a se sedentarizar, quando a sociedade virou sociedade de cultivo, de pastoreio, então rapidamente aqui, essa transição para a agricultura, você tem uma série de histórias, e aí eu acredito que o ponto culminante aqui são as narrativas do Novo Testamento, em que Jesus cria parábolas através de sementes. O grão que cai sobre a terra, se ele não morre, ele perece, mas se ele morrer, ele frutifica e dá diversos outros frutos. E aí você tem hinos católicos que eu lembro, porque papai era muito religioso e ele tinha mania de ficar cantando os mesmos hinos o dia todo no intuito de memorizar. Claro, não cantava tão bem quanto eu, mas cantava. Então, um dos muitos conhecidos que eu recordo que narra exatamente isso que estamos abordando aqui é uma canção, uma música católica, obviamente eu não sei a autoria, mas diz mais ou menos assim: o grão caído na terra só vivem se vai morrer, é dando que se recebe, morrendo se vai viver.
diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Então o cara canta, contrata, gente, contrata, é baratinho. Mas a primeira história que nós vamos abordar, que fala dessa morte e ressurreição, é a ideia de Baal. Então Baal é uma divindade secundária no panteão cananeu. A divindade suprema neste panteão é El. Logo depois de El, Baal. E Baal faz uma guerra contra Mote, a divindade da morte. E acaba sendo assassinado por Mote. Mas aí entra a sua esposa na guerra também e derrota essa divindade da morte. E essa esposa de Baal, ela tem uma peculiaridade bem interessante. Ela costuma fazer colares com as mãos daquelas criaturas que ela derrota em guerra, colares com crânio. Então ela é Anat. E Anat, após fazer essa guerra contra essa divindade da morte que havia derrotado Baal, ela assassina também ele, mas por algum milagre esses caras retornam à vida, mostrando essa ideia de morte e ressurreição, essa ideia da semente. Então, coisa semelhante você tem com Ísis, Horus e Osíris na mitologia grega. Pois bem, você certamente conhece essa passagem de Ísis, que exemplifica a primeira mumificação, que é o irmão invejoso. Sete morre de inveja de Osíris. Osíris bola um plano para matá-lo. E resumindo aqui muito a história, nós vamos apresentar em outros momentos ela integral. Osíris é assassinado e, através do milagre dessa esposa benévola, que a exemplo das divindades que apresentamos há pouco, ela também, para além de esposa e irmã de Osíris, que é Ísis, ela faz ele retornar à vida, conceber novamente o seu filho Horus, mas a partir daí ele não fica mais no mundo dos vivos, ele passa a reinar soberano no Maat, no mundo dos mortos, pesando o coração daqueles que chegam em seu reino. Outra mitologia muito parecida é a questão do rapto de Perséfone. Então Deméter, a deusa da agricultura na mitologia grega, quando vê a sua filha Perséfone raptada pelo seu irmão Hades para o submundo, ela fica extremamente triste e passa a lamentar pelos campos da Hélade, e o inverno acaba chegando sem que nada seja produzido, porque ela está envolta em lágrimas, de forma que não pode conceber a vida. Então você tem essas diversas mitologias que vai culminar na questão das parábolas de Jesus, deste grão que, se não morre, ele não dará frutos. Tudo que é vivo precisa morrer, precisa perecer para poder germinar, para poder produzir frutos. Então, desde as mitologias no Paleolítico até as mitologias aqui do Neolítico, e terminando com o ponto culminante das passagens do Novo Testamento, e tão vívidas ainda hoje na sociedade mundial, na sociedade ocidental, porque, embora
essas histórias sejam muito, muito antigas, uma vez que elas foram escritas, passaram a ser narradas através de livros, elas se perpetuaram, estão aí até hoje.